Falar comigo aí, gente. Como é que tá para vocês aí? Quem estiver chegando, vai compartilhando. De novo, caiu aqui para mim, travou tudo. Só Jesus na causa. Travou aqui para mim, caiu. Agora eu acredito que tenha voltado. Vamos ver se não vai travar de novo, né, pessoal? Vamos ver se não vai travar de novo. Continua travando? Felipe, tá travando ainda, meu amigo? Gente, vê pra mim aí se tá travando ainda. Gente, se tiver travando, eu não vou nem continuar. Vê pra mim aí se tá travando. O Felipe falou que tá travando. Filipão, vê se continua aí. Voltou, mano. Beleza, Fábio falou que voltou. Quem mais aí? Voltou. Fala pra mim aí, por favor. Se continuar travando, não tem nem por que eu continuar aqui travando assim. Todo mundo tá normal agora. Beleza, Felipe? Bênção. Gente, vamos pedir a Deus que permaneça assim, né? Pedir a Deus que permaneça assim. Que a gente consiga falar aqui do texto. Tá normal agora. Beleza. Então compartilha aí, chama o pessoal que a gente está de volta, tá? Vamos que vamos, porque tem um conteúdo bom aí pra gente passar para vocês. Deixa eu só tentar mexer aqui. Isso. Tá bom, gente? Então vamos lá. Tá tudo na benção aí então para vocês? Tá me ouvindo? Tá ok? Tá tudo ok? Então vamos nessa. Compartilha, chama, marca seu amigo aí e vamos que vamos. Gente, deixa eu só retomar aqui então, para a gente poder compreender melhor, tá? Então só vou fazer um resumo rápido de onde eu parei, para que a gente possa compreender melhor aqui, que não fique uma live para quem está chegando agora aí pela metade. Vamos lá. Eu estou falando sobre o filho pródigo, tá? Eu falei com vocês que eu faria várias lives sobre o filho pródigo, tá? Eu terminei a primeira parte, ou a primeira fase dela, a primeira série dela, que foi falando sobre lições do filho pródigo. Ou seja, nós olhamos para o texto, Fábio está aí, meu amigo, tá? Eu olhei para o texto a partir do verso de número 11 do capítulo 15 do Evangelho de Lucas e nós extraímos lições do texto de forma literal, tá? Eu olhei para o texto e fui extraindo lições dele. Então nós fizemos 3 lives, cada live com 1 hora de duração, ou seja, são 3 horas falando sobre lições do filho pródigo. Está no meu Facebook aí. Essa aqui também vai durar apenas 1 hora e eu volto na próxima fase da onde a gente parou para dar continuidade, tá? Cada live vai ter duração de 60 minutos. Pois bem, essa fase que eu estou entrando agora não é a fase de lições, porque a fase das lições eu terminei nas 3 lives, nas 3 horas que nós fizemos de live falando sobre lições do filho pródigo. O William Azeredo, meu amigo, Deus abençoe tua vida, tá? Grande ministro, grande pregador, legal, bonito demais, Deus continue te abençoando, tamo junto. Então, aqui nós não vamos extrair muitas lições, tá? Aqui nós vamos falar sobre, essa é a fase da contextualização e da exposição do texto. Então, essa é uma parte que eu considero muito, essa é uma fase que eu considero muito importante. Por quê? Porque aqui a gente vai aprender significados, tá? De símbolos e de falas dentro da live, dentro da parábola do filho pródigo, tá bom? Então vamos lá. Carlos, qual é o Evangelho? Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 11. Carlos, mas você está com Bíblia, está sem Bíblia, não vai ler o texto? Eu não vou ler o texto por ser uma fase, uma série. Então eu já li os textos nos vídeos anteriores, não vou ler o texto agora, e também todo mundo conhece esse texto do filho pródigo, né, gente? Ah, mas está fazendo live sem Bíblia. Não estou. Tem uma Bíblia aqui na minha mão, tem outra Bíblia aqui do meu lado, tem uma Bíblia aqui na frente, tem outra aqui, tem uma aqui do meu lado. Então, ou seja, estou cercado de Bíblias aqui e a gente conhece esse texto. Então vamos para dentro da contextualização do texto do filho pródigo, do Evangelho de Lucas, capítulo número 15, versos número 11. Tá bom? Carlos, qual é as fontes que você está utilizando? Eu utilizei Champlin, eu peguei um pouco sobre Flávio Josefo, olhei um pouco para Kenner, olhei um pouco para Kenner, vi um pouco de Moody, Matteo Henry, foi os caras que eu estudei para que a gente conseguisse aqui também
ter uma ideia. O doutor Rodrigo Silva também deu uma analisada também nele, inclusive ele é um dos comentaristas, um dos mestres lá que está ajudando na novela Gênesis agora, né? Dr. Rodrigo Silva, da Igreja Adventista, tá? Um grande historiador. Também foram fontes que eu utilizei para extrair daqui algumas lições, tá bom? Na verdade, a contextualização do texto, tá bom? Vamos nessa. Kelly, olha a Kelly aí, gente. Deus abençoe, Kelly. Saudade de você. Faz tempo que a gente não se vê, né? Faz alguns anos. Deus continue te abençoando. Gente, capítulo de número 15 é conhecido como o capítulo do amor de Deus pelos perdidos. Ponto número 1, tá? O capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas é conhecido como o capítulo do amor de Deus para com os perdidos. Também é conhecido como capítulo das coisas perdidas. Carlos, por que ele é conhecido como capítulo das coisas perdidas? Por quê? Porque o capítulo número 15, ele fala sobre 3 parábolas em uma, ou uma parábola dividida em 3, tá? Que fala sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo que se perde quando sai de dentro de casa. Mônica Oliveira, Deus abençoe tua vida, canta muito. Tá? Então daí o capítulo de número 15, conhecido como capítulo das coisas perdidas. Alguns vão dizer que das coisas restauradas, enfim, tá? Mas esse é o sentido do capítulo de número 15 do Evangelho de Lucas, tá bom? Partindo para o ponto da contextualização, da visão da parábola, ponto 1, que é muito interessante, é como o capítulo é visto, ponto número 2, ou ainda no ponto número 1, Jesus está contando uma parábola ali, tá? Jesus está falando sobre uma parábola para um público que está diante dele. Ponto número 2. Carlos, quem é que está com Jesus ali ouvindo essa parábola? São perguntas que você precisa fazer ao estudar o texto. Eu falei isso na live que a gente estava fazendo aqui agora, algumas pessoas já ouviram. Fábio até colocou aí hermenêutica e exegese. Carlos, o que seria? Você não pode ler o texto de forma literal, já falei isso aqui, então vou repetir para quem está chegando agora. Você não pode ler o texto de forma literal e achar que você já compreendeu o texto. Primeiro, você precisa ler o texto mais de 5 vezes, o mesmo texto, mais de 5 vezes, tá? Depois, você precisa fazer perguntas dentro do texto. Você precisa compreender aonde foi escrito, por quem foi escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito, qual o contexto em que ele estava envolvido, quando ele escreveu, quais são os sentidos reais desse texto. Isso tudo precisa ficar muito claro para você dentro do texto, para que você comece a ter compreensão, exegese e hermenêutica bíblica. Pois bem, pergunta essa é, Carlos, para quem Jesus está falando ali? Ponto número 1. Jesus está falando para pecadores e publicanos que estão diante dele. Marinéia, Quintanilha, Deus abençoe sua vida. Pecadores e publicanos estão ouvindo Jesus. O texto vai dizer que pecadores e publicanos se aproximaram para ouvir o que Jesus tinha para falar. Então a gente já começa a entender. Jesus tem qual é? Jesus está falando com pecadores e publicanos. Só que não só tem essas duas classes de pessoas ouvindo Jesus. Também tem fariseus e escribas. Carlos, a intenção do fariseu e dos escribas são as mesmas dos pecadores e publicanos? Não. Por quê? Porque os pecadores e publicanos se aproximam para ouvir, para aprender de Jesus. O que ele tem para falar? Eu gosto de ouvir o que Jesus tem para dizer. Então eles se aproximam de Jesus. Já os fariseus e escribas murmuravam contra Jesus. Qual era a ideia? A gente vai sentar para ouvir, para murmurar contra, para pegar alguma coisa que a gente possa acusá-lo. Essa é a ideia dos fariseus e dos escribas, ok? Então Jesus tem um público diferenciado ali, em que ele está contando essa parábola. Um foi para aprender, um é pecador, assim como você e eu, nós somos pecadores. Você estava no mundo, você estava beberrão, você bebia, esse tipo de pessoa que não vale nada, estava lá ouvindo Jesus. 2, os publicanos, tá? Para quem não conhece os publicanos, eu vou fazer uma live falando sobre o Zaqueu, o publicano, tá? Aí você vai ter mais ideia do que é o publicano, tá bom, gente? Então, Jesus está pregando para esses dois que são pessoas rejeitadas, tá? Em seu tempo, pelo menos pelos fariseus ali, os doutores da lei os desprezavam, ok? Então a gente vai entendendo. Agora, pontos número 4. As parábolas eram frutos das experiências do cotidiano da nação.
As parábolas eram frutos das experiências do dia a dia deles, ok? Você vai compreender o que é uma parábola aí, tá bom? E as parábolas eram verdades extraídas de acontecimento da onde, Carlos? Do seu contexto. As parábolas eram verdades extraídas de dentro dos seus contextos, ou seja, do seu dia a dia, e em metáforas e alegoria ou exemplos, Jesus utilizava-se disso ensinando os princípios do reino. Tá, gente? Então fica aí esclarecido para você o que é uma parábola. E Jesus está se utilizando disso para agora ensinar uma lição para esse povo. Tá bom? Então, ponto número 5. As 3 parábolas demonstram o amor grande, o grande amor de Deus, que Deus vai demonstrar, ou que Ele tem para os pecadores e os perdidos. Tá? Essas 3 parábolas demonstram o amor de Deus para os pecadores e para os perdidos. Irmão, você está me fazendo lembrar de um criticismo textual. Fábio, você é terrível. Você é terrível. Vem comigo, vamos junto. Pessoal, então vamos lá. Agora a gente vai entrar aqui, essa primeira parte, eu expliquei para vocês o que é uma parábola, o contexto em que Jesus está inserido, quem é o público de Jesus, quem são os públicos que Jesus está pregando, o que é que o capítulo 15 representa na Bíblia, ali no Evangelho de Lucas, e o que é a parábola, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre o Oriente Médio, tá? Que é a contextualização dentro deste texto do Evangelho de Lucas, do capítulo 15, do verso número 11. Nós vamos falar um pouco sobre o Oriente Médio. Ponto 1 sobre o Oriente Médio. A criação é de uma família feliz. Ponto de número 1. Tá? O Fábio colocou aí. Gente, estou lendo o comentário do Fábio, porque ele está colocando algumas coisas teologicamente que vai te ajudar a esclarecer isso aí, tá? A arte de se aproximar o tanto quanto possível da finalidade original de um texto, forma pretendida do autor, tá? Gente, tá aí a explicação do que o Fábio falou no comentário acima. O Fábio está comigo, ele congrega junto com a gente, nós somos da mesma igreja. O Fábio é um grande estudioso da palavra também, e ele vem aí, me ajudando aí também na parábola. Então pega esses links aí, esses comentários do Fábio também, que são muito importantes para esclarecimento de vocês, tá bom? Então vamos lá. Ponto número 1 dentro do Oriente Médio. A criação é de uma família feliz, tá? Carlos, aonde é que eu sei, por que eu sei que essa família é feliz? Como é que eu posso dizer que ele é feliz? Como? Você olha para o texto, você lê o texto mais de 5 vezes, você começa a se envolver com o texto, a olhar para dentro do texto, e você vai começar a compreender melhor essa questão, tá bom? Aí você vai ter uma compreensão do texto. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Tá dando para me ouvir? Só responde para mim aí, estou te ouvindo. Por quê? Porque tem uma pessoa que está me ligando aqui, eu não sei quem é, está me ligando mais de 5 vezes aqui. Vê se está atrapalhando aí para vocês, tá? Eu não sei se entrou o som do meu telefone, porque eu não estou com fone no ouvido. Só fala isso para mim, que eu dei uma pausa aqui só para ver isso. O som tá legal para vocês? Porque tem gente me ligando. Tá legal, Fábio? Tá conseguindo me ouvir sim? Beleza, então eu vou continuar, tá? Tem gente me ligando aqui toda hora, não sei quem é. Tá? Então vamos lá. Ponto de número 2, tá? Dentro da visão do povo do Oriente Médio, gente. Gente, compartilha aí, chama o pessoal, tá? Para aprender um pouco mais da palavra. Se você achar que é importante, fica à vontade, marca seu amigo, chama ele, vamos aprender. Ponto de número 2, dentro da visão do povo do Oriente Médio, que é o contexto onde a parábola está inserida, tá, gente? Por isso que eu estou falando um pouco sobre o povo do Oriente Médio aqui. Ponto número 2, o pai, olha isso aqui, gente, isso aqui é muito importante para a gente compreender a parábola do filho pródigo, tá? O pai era o mais respeitado, tá? Era o mais respeitado, o mais venerado, o mais reverenciado e o mais honrado dentro da família. Naquele tempo em que a parábola está inserida, entendeu o contexto do texto? Sempre que você for pregar, você precisa entender em que tempo esse texto está inserido, tá? Escute isso, analise bem, sempre em que tempo esse texto está inserido, tá bom?
Então, o tempo em que esse texto está inserido é um tempo do Oriente Médio em que os pais eram reverenciados, eram venerados, eles eram respeitados e honrados por toda a família. Tá? Ponto de número 3. Ninguém poderia ir contra a palavra, tá, do pai. Ninguém poderia ir contra a palavra do pai. Se levantar contra o pai ou fazer da casa do pai o que quisesse. Olha isso, gente, como essa parábola é forte. Olha que Jesus está contando essa parábola. Olha que coisa linda. Ninguém poderia ir contra a palavra do pai. Ninguém poderia se levantar contra o pai. Gente, isso aqui é lindo demais. Arrepia. Oh, glória. E fazer da casa do pai o que ele quisesse. Ninguém poderia fazer isso. Vamos continuando. Olha que coisa linda. Quem fizesse isso era castigado. Quem fizesse isso era castigado. Quem fizesse isso era desonrado, era desmembrado da família, era expulso de casa. Olha isso, gente. Era expulso não só de casa, mas da aldeia onde ele morava, tá? E poderia ser apedrejado qualquer filho que se levantasse contra o seu pai. Olha que coisa interessante, essa parábola começa a mostrar pra gente. Isso tudo é o que, Carlos? É o contexto em que a parábola está inserida. Tá? Aí a gente começa a entender um pouco do respeito que esse filho deveria ter pelo pai. Ok? Saindo do ponto do Oriente Médio, nós vamos entrar dentro do texto agora, tá? Da parábola do filho pródigo. Tá bom? Para a gente poder compreender. Agora eu vou falar, na verdade, um pouco sobre os erros que o filho pródigo comete. Olha que coisa interessante. Erros imperdoáveis para o filho de um judeu, que o filho pródigo jamais poderia ter cometido. Erros imperdoáveis para filho de um judeu. Esse garoto não poderia cometer nenhum desses erros. Olha que coisa interessante. Ponto de número 1. Ele perde a herança. Ele pede a herança. Eu falei isso na primeira live, tá? Nas primeiras lives lá. Ele pede a herança. Primeiro erro dele, pedir a herança. Pedir a herança ao pai ainda em vida. Nunca poderia fazer isso. Carlos, por que ele não poderia pedir a herança ao pai? Seria uma pergunta óbvia. Primeiro, a herança não poderia ser pedida ou ser partilhada com o pai ainda vivo. Ou seja, ninguém reparte herança com o pai ainda em vida. Tá? Por que não poderia? Porque pedir ao pai a herança por antecipação, impensável na antiguidade, olha isso, na antiguidade seria o equivalente, ou seria a mesma coisa que dizer ao pai: você está demorando muito morrer, não suporto mais te ver vivo. Era desonrar ao pai diante de toda uma sociedade. Toda vez que um filho pedia uma herança ao pai, que na verdade isso nunca foi feito, ou nunca deveria ter sido feito, quando ele pede ao pai herança, ele está dizendo para o pai: já estou cansado de te ver vivo, você demora demais a morrer. Ele começa a desonrar o pai por aí. Nenhum filho poderia pedir uma herança do pai, estando ele ainda vivo. E esse garoto começa errando por aí. Tá? Ele vai desonrar o pai. Nesse contexto, ele não poderia fazer isso. Dentro do contexto em que ele está vivendo, ele jamais poderia fazer isso. Tá? Ele vai olhar para o pai e vai dizer: você demora muito a morrer. Ele usa essas palavras? Não. Então como é que ele fala isso? Dizendo: pai, me dá parte da minha herança que me cabe. Pensa isso, que coisa extraordinária. Ponto de número 2. Na sociedade da época, que ressalta a importância da obediência ao pai, a atitude do filho pródigo seria vista como um ato de grave rebelião, pelo qual o primogenitor tem direito de espancá-lo ou mesmo de fazer coisas piores. Deuteronômio 21, 18, 21. Tá? Deuteronômio 21, 18 ao 21. Êxodo 21, 17. Também passa a dar essa visão do contexto, tá? Dessa petição da herança ao pai ainda vivo. Ponto de número 2, que eu li e vou ler de novo para você entender. Na
sociedade da época que ressalta a importância da obediência ao pai, ou seja, no contexto em que ele está, o que mais sobressai ali é a obediência ao pai, a reverência ao pai. Lembra que a gente falou lá atrás sobre a reverência, sobre o pai ser mais honrado, ser mais venerado? Então, dentro desse contexto, o que mais sobressai é a importância da obediência ao pai. A atitude, dentro desse contexto, a atitude do filho pródigo seria visto como ato, olha isso, como era visto a atitude dele, como ato grave de rebelião, pelo qual o mais velho tinha o direito de espancá-lo ou de fazer coisa pior. Está dando para entender? O filho mais velho tinha direito de espancar o mais novo por ele ter feito isso. Feito o quê? Pedir herança. Ou fazer coisa pior com o filho mais novo. Entendeu? Ele vem quebrando regras. Esse filho pródigo vem quebrando os princípios. Ele vem quebrando as regras. Nós estamos no ponto de número 2 dos erros dele. Ponto de número 3. A atitude do pai, desde o início, na mentalidade de sua época, olha isso aqui, a atitude que o pai toma, desde o início, na mentalidade da sua época, ou seja, dentro do contexto de sua época, seria vista como estupidamente permissiva a atitude de mimar um filho tão imoral. Como foi vista a atitude do pai, Carlos? Foi vista como uma atitude de mimar. O pai está mimando. Essa atitude do pai é rejeitada, tá? Dentro da sociedade, dentro do contexto, o pai jamais poderia ter feito qualquer coisa para abençoar, para abraçar ou para dar a herança a esse garoto. Por quê? Porque quando olham para ele, eles veem a atitude do pai como uma atitude mimada, de mimar um filho. Que filho? Um filho tão imoral como um filho pródigo. Então assim era visto a atitude do pai. Ou seja, o pai precisava ser mais severo com o rapaz. Tá? Ponto de número 4, gente. Costume romano era dividir a herança de forma igual entre as partes. No costume romano, ok? A não ser que o testamento fornecesse informações mais específicas. Ou seja, no costume romano, eles pegavam e dividiam no meio as heranças, tá? A não ser que o testamento fornecesse informações mais específicas. Por exemplo, vamos dar a melhor parte, os 70% vai para fulano de tal, e não para Bertano, ok? Então aí ficou compreendido. Ponto de número 5, gente, coisa extraordinária. Na prática judaica tradicional, o filho mais jovem tinha direito, olha isso, já agora nós estamos na prática judaica, nós falamos agora sobre a prática romana, que era dividir em parte, ok? Agora, já na prática judaica tradicional, o filho mais jovem tinha direito a 1/3 da herança para a terra, Deuteronômio 21:17. E o filho primogênito, ou seja, o mais velho, recebia uma porção dobrada. No caso da parábola, este mais velho receberia 2/3 da herança. Deu para entender? No contexto romano, eles dividiam em partes iguais. Mas dentro do judaísmo, o mais novo ficava com 1/3 e o mais velho ficava com 2/3 da herança. O mais velho ganhava o dobro do que o mais novo. Dando para entender? Ok? Dentro desse contexto. Eu gosto disso aqui, por quê? Porque dentro do contexto em que eles estão inseridos, o mais velho tem que ganhar mais, tá? E o mais novo ganha pouco. Mas só que no contexto em que nós vivemos, diante de Deus, Deus quando vai dar, Deus não dá mais para um nem menos para outro. O que Deus dá igual para todo mundo. É por isso que pregador não pode se sentir melhor do que cantor, é por isso que cantor não pode se sentir melhor do que regente de conjunto, e é por isso que pastor não pode se sentir melhor do que membro. Por quê? Porque o pai quando dá, ele não dá coisa maior para um, mas não para outro. O pai dá tudo por igual. Cada um tem a sua importância no reino e cada um tem a sua importância para o pai. Tamo junto, vem pensando junto comigo. Douglas Pereira, meu amigo, está aí. Meu amigo Magno Rangel, presbítero Magno Rangel, homem de Deus, também está por aí. Lição de número 6, gente, vem comigo. A lei judaica permitia que o pai dividisse quaisquer bens. A lei judaica permitia que o pai dividisse quaisquer bens. Seria entregue a qualquer
filhos depois da morte dele. Ou seja, a lei permitia que o pai dividisse, sem problema nenhum, desse a parte. Mas isso seria depois da morte. Ou seja, o pai deixaria um testamento, depois que eu morrer, vocês dividem e entrega para cada um. Cauã, meu amigo, Deus abençoe. Saudade de você, meu mano. Você é top. Tu é bênção. Depois da morte. Ou seja, um testamento estava ali, o pai já deixava por escrito, e depois da morte dividiria entre eles. Mas eles só poderiam tomar posse, olha isso, gente. Eles só poderiam tomar posse dos bens depois que o primogênito, ou seja, o mais velho, falecesse. Até então, o pai continuava sendo o proprietário e recebia o lucro da terra. Gente, eles não poderiam fazer nada disso. Eles não era legal fazer o que eles estavam fazendo. Fazer o que o filho pródigo vai fazer o pai fazer por ele. Entende? O filho pródigo não poderia proceder dessa forma. Ponto de número 7. Olha que coisa interessante, gente. O filho mais novo dessa parábola iria ficar sabendo quais bens receberia quando seu pai morresse. Não antes do pai, mas quando o pai morresse, através de um testamento ou da ordem dada direto pelo pai. Mas não tinha direito ético, nem talvez legal, diante da lei, de vendê-los. Entretanto, e ele faz mesmo assim. Ou seja, mesmo que se ele tivesse direito de receber herança agora, ele não poderia repassar a herança. Por quê? Porque a lei proibia, ele precisaria preservar a memória do pai, o suor do pai, a vida do pai. Mas ele vai fazer totalmente ao contrário isso, gente. Gente, olha isso para a gente conseguir compreender a força dessa parábola. A força que essa parábola tem. Ponto de número 8. O pai continuou desfrutando da produção, da porção que deveria ser atribuída ao filho mais velho, pelo que ele gozava de certas seguranças quanto a essa parte. Ou seja, o pai, quando reparte a herança, o pai pega uma história de vida inteira e reparte e vende. Alguns historiadores vão dizer, aqui a gente vai ver sobre isso aqui, vou dar um salto para vocês, é um spoiler agora. Alguns vão dizer que o pai vendeu o que tinha e pegou e repartiu, porque o filho vai sair com uma espécie de dinheiro. Então o pai vende, reparte e dá. E agora o pai vai viver daquilo que é direito do filho mais velho. Tá? Então o pai agora está na dependência, entre aspas, do filho mais velho, mas ele está dentro da casa dele. Ok? E o filho mais moço pegou metade de tudo e foi embora. Então vamos pensar aqui, gente. Ok? Ponto de número 9. Essa repartição dos bens só era possível se o pai aceitasse repartir os bens. Tá? Fábio está aí ainda comigo? Fabão está por aí? Todo mundo aí? Marcos está aí? Vamos que vamos. Mônica está aí, eu estou vendo a Mônica aí, a Dayana também chegou aí, Dayana Moura, Deus abençoe. Tá? Essa repartição dos bens só era possível se o pai aceitasse repartir os bens. Se o pai não aceitasse, meu filho, acabou a bagunça. Tá? Ponto de número 10. O texto vai dizer assim, cadê? Vou abrir a Bíblia aqui, gente. Lucas 15. Vamos aqui, ó. Lucas 15, rapidinho aqui. Rapidinho, Lucas 15. Está aqui. Lucas 15, 11. O texto diz, e disse-lhe, Jesus continuou, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse a seu pai, pai, dá-me parte da herança que me cabe, ou que me pertence. E ele repartiu por eles a sua fazenda. Olha que coisa interessante. E ele diz assim, ó, e repartiu por eles os seus haveres. A expressão aqui, haveres, olha que coisa interessante, haveres, no grego, haveres é bois, que significa vida. Mas essa palavra haveres aqui também pode transmitir a ideia de possessões, propriedade, meio de sustento. Outros vão falar de vida, história, tá? Ou seja, esse homem vai repartir a sua história. Gente, porque o teu filho,
ele mora, ele come, ele sobrevive em cima da tua história. Por quê? Porque a casa que ele mora foi você quem construiu. A casa que ele mora foi você que lutou para construir. Ou seja, ele mora dentro da tua história. Foi você quem suou para construir aquilo. Hoje o sofá que ele senta foi você que comprou. Hoje o carro que ele anda foi você que comprou. Ele não viu, mas você trabalhou. De repente numa indústria, você trabalhou de pedreiro. De repente você trabalhou em outras coisas, casa de família. Para quê? Para o teu filho, para a tua filha hoje estar desfrutando não só de um sofá, de uma televisão, de uma casa, de um terreno, de uma piscina, de uma água de coco, de uma manga no quintal. Não, não, não. Ele está desfrutando de uma vida. Olha que coisa interessante. O filho, quando desperdiça tudo isso, o que ele está dizendo? Eu desperdiço a vida do meu pai. Eu jogo fora a história que meu pai construiu. Olha isso, gente. Que coisa forte demais. Aí o texto diz que ele reparte seus haveres. No grego, repartir haveres é o quê? Haveres é bois. Haveres é vida, significa vida. Tá? Em outras expressões também significa, pode transmitir a ideia de possessões, propriedades, meio de sustento. Ele vai repartir o meio de sustento dele com os filhos. Ele abre mão disso por causa dos filhos. Olha que loucura isso. Ponto de número 11. Gente, muito top esse texto. Esta parábola, por conseguinte, enfatiza neste ponto o poder do livre-arbítrio. Olha que isso, olha que coisa interessante. No livre-arbítrio do homem, tanto para escolher o bem, como para preferir o mal. Tá? Olha que coisa interessante. Tá? Ele agora, esse texto da parábola, ou seja, você decide, você escolhe. Aqui, alguns historiadores vão entender que faz parte do poder do livre-arbítrio. Carlos, existe livre-arbítrio? Sim ou não? Aí é uma outra live, é uma outra questão, tá? E vai depender da linha teológica que você segue, e aqui a gente não está para discutir sobre isso, tá bom? Então, ponto de número 12, tá? O filho mais moço tinha o direito de fazer o que quisesse com a sua parte da herança. Olha isso aqui, gente. O filho mais moço tinha o direito de fazer o que quisesse com a parte da sua herança, mas não tinha o direito legal de exigir a parte da sua herança enquanto seu pai estivesse vivo, nem se desfazer dela, como se fosse um nada. Gente, isso aqui é forte demais. Ele não poderia pedir a herança ao pai. Não poderia, de forma alguma, segundo a lei, segundo o contexto em que a parábola está inserida. Está todo mundo aí? O pessoal aí de Tanguá está aí, gente? O pessoal de Tanguá da pastora Fabiana está aí? É a pastora Fabiana o nome dela, né? Se não estiver errado, todo mundo aí. Parte do número 13. Essa parte da herança, ponto número 13. Essa parte da herança lhe poderia ser dada, olha só, pela graça. Ah, gente, pelo amor de Deus. Valéria Silva, olha que coisa forte isso aqui. Essa parte da herança poderia ser até dada só se fosse pela graça. Fábio, pega essa expressão, presbítero Magno, olha isso. Marcão, só se fosse pela graça. Vai dizer que tudo que a gente tem hoje é por causa de quê? Porque nós somos bons? Você é bom, eu sou bom? Fala sério. Se não fosse a graça do Pai, a gente não teria nada. É a graça. Vem comigo, vem comigo. Isso aqui é lindo demais. Só se fosse dado pela graça e pela vontade livre do Pai. Olha que coisa linda. E o filho só poderia pedir isso como um favor. Gente, para. Olha isso aqui, Fábio. Marinéia, olha isso aqui. Só se fosse o filho fosse pedir, só poderia pedir se fosse pedir como um favor. Gente, e não como algo que lhe fosse devido por lei. Porque, sabe o que é isso aqui? O filho não poderia chegar batendo no peito para o pai dizendo assim: pai, me dá. Por quê? Porque eu tenho esse direito por lei, é meu por lei. Não poderia, essa arrogância não existe. O filho teria que ir pedindo com humildade, humilhação diante do pai, para pedir a si mesmo como um favor, tendo assim como efeito a graça, a bondade do pai de dar a ele ou não. Aí a gente vê uma porção de gente batendo no peito dizendo: eu determino Deus, o Senhor tem que fazer Deus, o Senhor precisa. Então o pai poderia ter negado numa boa. Sim, Fábio, o pai poderia ter negado. O pai poderia ter falado: não vou dar, pronto, acabou.
Acabou. Você vai continuar aqui dentro e acabou o assunto. Então, Carlos, por que é que o pai dá? Eu falei isso nas lives anteriores. Respondendo aqui, na verdade, o Fábio não fez pergunta, o Fábio fez uma afirmação interessante. E eu vou dar uma pergunta, fazer uma pergunta e dar uma resposta. Então, por que é que o pai dá? Se o pai tinha total direito de dizer não vou dar. Então, por quê que o pai dá? Ponto que é uma lição para isso. O pai, às vezes, vai nos dar algumas coisas na nossa mão só para que a gente possa compreender que não era o tempo de receber, que nós não tínhamos maturidade para recebê-la. Tem gente pedindo demais, insistindo demais, achando que está pronto demais para receber aquilo que não está pronto. Então tem hora que o pai vai te dar, para quê? Só para provar para você que você não estava pronto para receber aquilo que você julgava estar pronto para receber. Pega isso aí, gente, isso aqui é forte demais, tá? Então o pai não tinha obrigação nenhuma de dar. Então não adianta bater na mesa e gritar com o pai dizendo: é meu, me dá que eu tenho direito. Negativo, filho. Chega de cabeça baixa, baixa a bola, desce do salto, tá? E vem devagar, porque a casa é do pai, quem manda é o pai, quem tem direito é o pai, quem está no domínio é o pai. Tudo está na mão e no nome do pai, tá? Não tem nada no nosso nome, tá tudo no nome do pai. Pega isso aí, gente, terrível. Ponto de número 14, vamos seguindo. Esta parábola narra aqui a impaciência produzida pelas restrições domésticas da casa e as ambições otimistas da juventude. Gente, preste atenção nesse ponto 14 aqui. Marcos, isso aqui é lindo demais. Mônica, olha que coisa linda. Irmã Priscila, esta parábola narra aqui a impaciência produzida pelas restrições da casa. Gente, olha isso. O que é isso, Carlos? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem muita gente querendo sair da casa, querendo pedir herança, jogando carteirinha em cima do púlpito, jogando carteirinha no peito de pastor, gritando, querendo fazer acontecer. Por quê? Por causa da impaciência da restrição da casa. Carlos, por que muitos filhos querem sair de casa? Quer sair por causa da restrição da casa. As restrições da casa, melhor dizendo. Por causa das restrições da casa. Então, as restrições da casa vai revelar o coração de muitos filhos. Pega isso, tá? Tem muitos filhos que só querem sair de casa por causa das restrições domésticas. Não querem mais ficar dentro do limite que o pai estabeleceu, por causa do horário que o pai estabeleceu, por causa da roupa que o pai estabeleceu que tem que ser usada, por causa dos relacionamentos que o pai estabeleceu que tem que ser feito. Então, já que eu não quero mais estar dentro desses limites domésticos, dessas restrições, o que eu faço? Eu pego e saio. Porque é mais fácil sair debaixo da tua restrição do que obedecer e seguir uma vida de sucesso. Pega isso aí, gente. Pega isso. Ponto de número 2 aqui, ó. Isso representar ou reproduz as restrições domésticas da casa e as ambições otimistas da juventude. Olha, eu gostei muito disso aqui. Por quê? Porque isso vai demonstrar que ele é um cara otimista, mas ambicioso. Mas isso tudo aonde? Na maturidade? Não, na juventude. Ou seja, a ambição otimista da juventude é tolice. Essa certeza que a juventude tem, vou fazer porque vai dar certo, vou embora porque vai dar certo. Meu irmão, ambições otimistas da juventude vão te levar para um caminho sem saída. Tu vai ter que voltar, não tem jeito. Olha que ponto interessante, gente. Ponto de número 15, gente. Olha que coisa linda. Ponto de número 15. Na cultura de Israel, o filho mais novo, gente, pega isso aqui. Na cultura de Israel, o filho mais novo não poderia tomar nenhuma... gente, pega isso aqui. Pega isso aqui. Marcos, meu amigo, querem fazer o que querem. É isso aí, Marcos. Querem fazer o que querem. Valéria, Marcos, meu amigo Magno, presbítero Magno, Fábio Rocha, Maurinéia, Priscila, Mônica Oliveira e os demais que estão junto comigo aí. Gente, olha que ponto 15º, ponto 15, interessante. Na cultura de Israel, o filho mais novo não poderia tomar iniciativa, só se o mais velho lhe desse ordem para isso.
Gente, olha que coisa interessante. Ele não poderia ter feito. Como? Se levantar e ir direto ao pai, para falar com o pai, pai, ó, quero isso. Pai, ó, vamos fazer assim. Não era assim, porque o contexto em que eles estão inseridos, ele não poderia tomar iniciativa, pular por cima do mais velho, negativo, passar à frente do mais velho, negativo. Tudo que ele queria, ele teria que se reportar ao mais velho e o mais velho com ele ir ao pai. Entendeu? Então, quando ele pula à frente do pai, eu estou dando mais um spoiler do que eu vou falar lá na frente, tá? Nesse contexto. Então, quando ele pula à frente do mais velho e vai direto ao pai, quando ele fala com o pai, ele está quebrando vários princípios aqui. Primeiro, que ele está dizendo para o pai que queria que o pai morresse, porque ele não aguenta mais estar ali. Segundo, que ele quer sair debaixo da proteção do pai dele. Terceiro, que ele pula, ele quebra o princípio da obediência, ou melhor, da hierarquia da casa. Ele não poderia fazer isso, ele tinha que respeitar o mais velho. Aí ele passa na frente do mais velho. Aí a gente diz, por que o mais velho estava com raiva do mais moço? Meu irmão, ele vem quebrando o princípio desde o início. E um dos princípios que ele quebrou foi qual? Foi me desrespeitar como o mais velho da casa. Está dando para entender a revolta do filho mais velho? Também. Gente, isso aqui é extraordinário. Isso aqui é extraordinário. Aí a gente começa a entender a parábola do filho pródigo. Isso aqui é muito lindo, muito top. Ponto de número 16. Pessoal, vocês estão entendendo? Fala comigo aí. Que eu estou falando aqui super empolgado, porque eu acho lindo demais essa contextualização. Sou muito contextual, eu gosto demais. Mas fala para mim aí se vocês estão entendendo. Coloca aí para mim, estou entendendo, não estou, tá difícil. Tá legal, estou explicando, tá explicando bem, entendeu? Porque eu quero que vocês compreendam. A minha intenção aqui é que vocês compreendam o texto. Tá, gente? Coloca aí para mim aí se vocês estão compreendendo, tá bom? Eu vou continuar aqui. Ponto de número 16. Ele desonrou o pai, tá? E o seu irmão, ao passar à frente e pedir a herança. Ele desonra, foi o que eu acabei de falar, ele vai desonrar não só o irmão, mas também o pai, tá? Ele desonra os dois. Ele passa, ele quebra esse princípio quando ele vai falar com o pai. Ponto de número 17, extraordinário. Ponto de número 17. Nesse ponto da narrativa, muitos ouvintes de Jesus provavelmente estão prontos para o fim da história, que se assemelha a uma parábola judaica do século II depois de Cristo, que era um tipo de lição moral que poderiam transmitir aos filhos. Ou seja, lembra que eu falei lá de quem está ouvindo Jesus? Os públicos que estão ouvindo Jesus? Qual é a ideia desses caras? Eles já estão pensando no final da parábola. Bom, essa parábola aí que Jesus está contando vai terminar como aquela parábola do século II. Como? Uma parábola de lição, de reflexão para os filhos. É assim que ela vai terminar. Por quê? Porque do jeito que esse filho vem se comportando, não tem jeito para ele. Então, essa parábola que Jesus está contando vai terminar dessa forma. Eles já estão planejando aqui, ou já vendo o final da história, como se fosse uma outra parábola para lições para os filhos. Essa é a ideia. A gente vai sair daqui com uma lição para os nossos filhos. Mas olha como continua aqui, ó. Era um tipo de lição moral que poderiam transmitir aos filhos. O filho tem a sorte de merecer, tem a sorte que merece, e ele é reduzido à situação horrível de alimentar porcos, os mais impuros animais para os judeus, ou seja, para o seu povo. Ele consegue, com as suas atitudes, se reduzir ao pó, a classe mais baixa, que é cuidar dos animais mais impuros para os judeus. Gente, quem está ouvindo a parábola está olhando e está dizendo assim, esse cara não tem mais jeito. Quem está ouvindo a história da boca de Jesus está dizendo, para esse homem aí, acabou. Gente, vocês têm que ver o final dessas lives aqui nesse contexto histórico. Gente, não é botando água na boca de vocês não, mas pensa em um contexto final que é lindo. É esse aqui. Então, quem está ouvindo, está olhando e está dizendo assim, rapaz, não tem mais jeito para esse filho. Para esse moço aí, acabou a vida, acabou a história. Aí o ponto 18º, 18, diz assim, esse filho já estaria provavelmente excluído de qualquer comunidade judaica próxima
próxima e de ajuda financeira que poderia receber de qualquer uma delas. E na mentalidade dos ouvintes. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Ele já estava excluído de qualquer comunidade. Na mente dos ouvintes de Jesus, eles estão pensando, esse cara já está excluído de qualquer comunidade. Não pode fazer parte de nenhuma comunidade nossa. Ponto. Esse cara não pode receber nenhuma ajuda financeira nossa. Gente, os caras estão fechando a porta para esse filho pródigo. No contexto em que ele vive, no contexto que ele está vivenciando, não tem mais jeito, Marinéia. Marinéia, não tem mais jeito. Irmã Priscila, fechou tudo. Presbítero Magno, acabou. Os caras estão olhando e estão dizendo, não tem mais espaço, é excluído da comunidade, ele não tem ajuda da comunidade, e não tem jeito para ele dentro da nossa comunidade. É o que está na mente desses caras que estão sentados ali ouvindo a parábola. É isso que está passando, Fábio Rocha, meu amigo, é isso que está na mente dele. Valéria, está aqui na mente deles. 19º, ou 19, ponto 19. O pai vendeu tudo o que tinha para dar herança aos filhos. Era apagar, olha isso aqui, gente, era apagar a história que o pai havia construído. Gente, pensa comigo aqui, um pai, vamos na roça, vamos para a roça, nós moramos numa roça, vamos para a roça. Pensa num pai que construiu tudo, estou falando de anos, o cara construiu um sítio lindo, vários pés de coco, coqueiros ali, manga, tem tudo ali, gente, coisa linda. O pai construiu, tem as galinhas, os cabritinhos dele, tudo lá, lindo demais. O velhinho, cabelinha branca, já tem a cadeira dele ali, na varanda, vendo os netos, só um exemplo aqui. Aí de repente vem um filho e fala, pai, o filho olha para a terra e diz assim, eu quero o que me cabe dentro disso aqui. Gente, olha que coisa. Como lidar com isso? Eu quero o que é meu. Aí o pai é obrigado a vender isso para repartir a herança, para dar para o filho que é parte dele. O que é isso, Carlos? Eles entendiam que era apagar a história que o pai havia construído. Imagina para o pai ver compradores chegando. Imagina para o pai ver o sítio, a fazenda que ele construiu sendo desmembrada. Olha isso, gente, como deve doer para uma pessoa da antiga, daqueles antigos, dos mais antigos, né? Nossos pais, nossos avós, nossos bisavós, como deve doer isso. Para a gente não se apega muito a essas coisas, está morando aqui um dia, daqui a pouco a gente se muda, vai embora, está com um carro hoje, vende, pá. Mas para eles, negativo. Ponto 20, vamos seguindo. Deixa eu ver quantos minutos falta. Gente, falta 20 minutos para mim encerrar a live. Vamos nessa. O ponto 20, o filho mais velho era o... Olha isso aqui, gente. Preste atenção nisso aqui, que isso aqui é lindo demais. O filho mais velho era o gerenciador. E o segundo líder da casa. E tudo que o pai tinha, ele era o líder na ausência do pai. Então, veja o peso de responsabilidade do filho mais velho. Ele era, bem dizer, o segundo pai da casa. Ele era o líder. Tudo que o pai tinha passava pela mão dele. Ele era o gestor da coisa. Estava na mão do filho mais velho. Ponto 21. Quando ele pega tudo, o mais novo, ele não vai para longe. Isso quer dizer que ele foi para fora. Perdão. Quando ele pega tudo, ele vai para longe. Isso quer dizer que ele foi para uma terra distante da terra do seu povo, da terra de Israel. Ele vai para um outro povoado, ele vai para uma outra comunidade. É como se eu saísse daqui e fosse embora para outro país. Então entenda, ele pega e vai para longe. Nesse contexto aqui, ele foi para outra região. Ele vai para terras dos gentios e dos pagãos. Gente, aqui, quando ele vai se misturar com os pagãos e com os gentios, isso para os judeus não existe, gente. O público de Jesus está olhando e está dizendo, o quê? Ele pediu herança, ele passou à frente do irmão mais velho. O quê? Ele vai para outra terra, vai se misturar com os povos pagãos. Não, negativo. Aqui de volta, nunca mais.
Na nossa comunidade, nunca esse homem tem solução mais para ele, nunca. Gente, ó, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, que é um spoiler de novo. Na mente deles é o seguinte, nunca mais ele pode voltar. Final dessa história, eu já sei qual. Ele não tem mais jeito, não tem como voltar. Gente, pegou? Já sentiu o gostinho do que vem por aí, do que Jesus vai fazer na mente desses homens? Mas a ideia de Jesus é pegar um outro público que vocês vão saber no final da parábola, no final dessa live aqui. Gente, top demais. Vamos para o ponto 22. Ao chegar ao lugar escolhido, encontrou amplas oportunidades para uma vida frouxa. Ponto número 20. Ele pega tudo que tem e sai. E ao chegar ao lugar que ele julgou ser o melhor lugar para ele, o filho sai de casa debaixo da bênção do pai, abre mão sem a bênção do pai. Na verdade, ele sai debaixo da bênção, que eu digo que está debaixo da bênção é estar junto com o pai. Então ele sai debaixo da bênção do pai e vai para um lugar que ele julgava ser o melhor lugar. Gente, quantas vezes a gente vê isso? Filhos dentro de casa que brigam com pai e mãe, querem sair de dentro de casa, querem ir embora e vão para um lugar que eles julgam ser o melhor lugar, mas esquecem que o melhor lugar é o lugar em que ele está atualmente, que é a casa do pai. Então, ou seja, ele vai sair e vai para um lugar onde as oportunidades são frouxas, são grandes. Ou seja, nas restrições da casa do pai, estava desconfortável, mas agora eu vou para um lugar que eu me sinta bem. Olha isso, gente. Ponto de número 23. Ele desperdiça tudo. Os judeus não desperdiçam. Gente, olha isso aqui. O povo dele, por isso que eu falo, o contexto é interessante demais. Os judeus, em que essa parábola está inserida, no contexto em que essa parábola está inserida, os judeus não desperdiçam nada. Por isso que eles são um dos povos mais ricos do mundo, gente. Os judeus não desperdiçam nada. Por quê, Carlos? Porque eles entendem que as riquezas são bênçãos de Deus. E por isso não pode ser mal utilizadas. Fábio Rocha, presbítero Magno, meu amigo, olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Os judeus não desperdiçam nada, porque eles entendem que as riquezas são bênçãos vindas de Deus para nós. E por isso não podem ser mal utilizadas. As riquezas que a gente ganha não podem ser mal utilizadas. Aí eu não entendo por que a gente tem dificuldade de falar em oferta na igreja, falar de dinheiro na igreja. A gente tem medo, o povo, quando fala em dinheiro, o povo já, dinheiro, só pede dinheiro, mas o povo não entende. O judeu já olha para o dinheiro, aí o povo começa a falar assim, não, dinheiro, rapaz, dinheiro é uma desgraça, para a gente é uma desgraça, mas para o judeu, toda a riqueza é bênção vinda de Deus. Por que o judeu é rico? Porque o judeu entende, o que vem de Deus, não posso gastar de qualquer maneira, não posso gastar com coisas inúteis, mal utilizados. Então é por isso que o texto diz, não recebeis porque pedis mal. Não é por isso, mas o texto vem na minha cabeça agora e faz sentido, pelo menos dentro desse contexto, por mais que o contexto seja outro. Então a gente começa a entender aqui, entendeu, gente? Então eles entendem que a riqueza é importante para eles. Então por isso eles não desperdiçam. Os judeus olharam e falaram, o quê? Ele desperdiçou tudo o que o pai deu, toda a riqueza que ele tinha? Inaceitável. Está dando para entender a mente de quem está ouvindo agora? Pediu ao pai herança com o pai vivo, desrespeitou o irmão mais velho, vai pastar porco e ainda desperdiçou tudo. Não. Esse cara não tem solução. Esse cara não tem jeito nas nossas comunidades. Nosso povo ele não pode voltar mais para fazer parte da gente. Ele não pode mais fazer parte da gente. Gente, e Jesus está contando a parábola. E Jesus está contando, e o povo está ouvindo. Ponto 24. Ele jogava, olha isso, os historiadores vão dizer que esse menino jogava, gastava largamente nos jogos. Aquilo que o pai lutou para construir, ele agora está jogando. Gente, pelo amor de Deus, quantas pessoas não viram? Pai que construíram padaria, mercados, pai que construíram grandes empresas, aí bota na mão do filho, o filho começa agora a destruir. Aí você vê o filho nas redes sociais com mulheres, gastando tudo que o pai fez. Por favor, olha o ponto de número 24. Ele jogava, gastava largamente no jogo tudo que o pai deu na mão dele. Gastava com as prostitutas. E as prostitutas reconheceram. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui.
As prostitutas reconheceram de imediato que ele era um jovem interiorano, ou seja, que esse rapaz não fazia parte do povo delas. Ele não era esperto, ele era um povo do interior, ele veio do interior, era um jovem do interior, inexperiente, que podia perder tudo facilmente do seu dinheiro. Portanto, todos os quantos se mostravam tão amigos dele, de fato, eram seus maiores inimigos e dilapidadores. Olha que coisa interessante. Eram eles que olhavam para eles como uma presa. Vê se não parece com a gente. Quando a gente quer dar uma de esperto e começa a sair por aí, e os amigos lá de fora que a gente julga ser amigos, começa a zombar da gente, empurra a cachaça na gente, empurra as mulheres já olham e dizem, boa noite Cinderela em cima dele, vão acabar com o dinheiro dele, vão comer tudo dele, vamos lesar ele todinho. Vê se não é assim que acontece, gente. É como o Fábio postou aí, ó. Aí, atualíssimo. É isso aí, Fábio. Atualíssimo. Isso aqui, esse texto, muito atual. Ponto de número 25. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ponto 25. Demonstrava sua precipitação. Ele demonstrava sua precipitação e insensatez, e inexperiência por causa da sua juventude, porquanto os seus poucos anos de vida ainda não lhe haviam ensinado a face cruel do mundo. Olha isso aqui, coisa interessante. Ele se achava esperto, mas a sua pouca idade ainda não tinha revelado para ele a crueldade, a verdadeira face cruel do mundo. Isso aqui é interessante demais. Ponto de número 26. Irmã Priscila, meu Mariné, presbítero Magno, meu amigo. Olha que coisa interessante. Do ponto de vista puramente espiritual, Fábio, Valéria, do ponto de vista puramente espiritual, esse tipo de desperdício representava a exata condição do pecador. Antes de ele descobrir-se a si mesmo. Vou repetir. Agora vocês vão entender o que o povo está pensando enquanto Jesus está falando a parábola. Lembra do público que eu falei lá em cima? Então analisa. Do ponto de vista puramente espiritual, esse tipo de desperdício, ou seja, jogar isso tudo fora do jeito que ele está fazendo, representa a exata condição do pecador antes dele descobrir-se a si mesmo. Como assim, Carlos? Esse ponto dele aqui representa eu e você, antes de nós nos descobrirmos a nós mesmos, quando a gente estava desperdiçando tudo. Skol, Antártica, Brahma, caipirinha, sei lá mais o que, Dreia, que a gente bebia, chamando, enchendo a cara, quem usava os cigarros na época, quem fumava, quem puxava maconha, quem cheirava cocaína, das noitadas no motéis da vida, que a gente entrava num dia, saía no outro, cada dia com uma pessoa. Aqui, nesse ponto aqui, é um reflexo, espiritualmente, éramos nós. É isso que Jesus começa, é por isso que a parábola começa a dar sentido para a gente. Entendeu? Então, por isso que eu disse, a hermenêutica, a exegese, como o Fábio mesmo citou aí, é as ferramentas excepcional para você conhecer. O melhor tipo de mensagem que existe na igreja é o sermão expositivo. Por quê? Porque o sermão expositivo, ele mostra a realidade do texto. Está dando para você entender agora? Quando Jesus entra nesse ponto da parábola, ele dá um ponto para a gente. Ele começa agora a refletir do ponto de vista espiritualmente, puramente espiritual, esse tipo de desperdício é uma exata condição nossa como pecador. Ele está desperdiçando tudo, achando que está abafando, e vê se isso não parece com a gente. Está dando para entender como a hermenêutica, a exegese, a examinação, acho que é isso, né, que se fala, o examinar o texto é importante para a gente. Entendeu, gente? Ponto de número 27. Viajar para um país distante, e este sermão nos envolve completamente. Amém, Fábio? Amém, é verdade, nos envolve. Viajar para um país distante, para longe de Deus, levou o jovem
para longe de si mesmo. Gente, olha o ponto 27 como é forte. Viajar para distante, um país distante, longe do Pai, levou esse jovem para longe de si mesmo. O que é isso, Carlos? Quando eu decido sair da igreja, me afastar, viver por mim mesmo, ir para longe, eu não estou só saindo de perto de Deus, eu não estou indo só para longe de Deus, mas eu estou indo longe, para longe de mim mesmo. Achando que estou dominando tudo, eu estou me perdendo dentro de mim mesmo. Por que a gente chegava à noite, de madrugada em casa, ficava com a cara para cima, olhando para cima sozinho, e não sabia o que fazia, às vezes ficava andando para lá e para cá dentro de casa? Por quê? Porque a gente já não conseguia mais se achar dentro de nós mesmos. E por que a gente não consegue se encontrar dentro de nós mesmos? É porque nós já estamos longe de Deus. Porque todas as vezes que a gente se aproxima de Deus, nós nos encontramos em nós mesmos. Pega isso aí, gente, em nome de Jesus. Impedindo, e isso impedia de cumprir o seu destino, pois não sabia e nem se importava em saber por qual razão ele existia, e nada sabia do grande alvo para o qual ele foi criado. Ou seja, ele não sabia para que existia, não sabia por que foi criado e nem se importava com a razão disso. Vai dizer que a gente também não vivia assim, perdido, não estou nem aí, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E hoje não, hoje a gente sabe por que nós existimos, hoje nós sabemos para onde nós vamos, hoje nós sabemos de onde viemos, hoje nós sabemos nossos propósitos diante de Deus. Gente, vê se isso não é lindo demais. Meu Pai, ponto de número 28, deixa eu ver quantos minutos faltam. Ih, gente, já passou rapidinho, estou quase terminando. Quem me dá 10 minutos aí? Bota aí, Carlos, eu dou 5 minutos. Bota quanto tempo você me dá, tá quase terminando aqui. Na verdade, pelo meu relógio, falta 6 minutos para terminar. Bota aí, quanto tempo você me dá? Quantos minutos você me dá para concluir aqui, pelo menos essa primeira fase? Gente, ponto 28. O pastor foi buscar a ovelha que se perdeu fora. Olha isso aqui, gente. O pastor foi buscar a ovelha que se perdeu fora. A mulher procurou a dracma que se perdeu dentro. Lembra do capítulo que eu disse que são 3 parábolas em uma, ou são uma parábola dividida em 3 partes? O pastor foi procurar a ovelha que se perdeu fora. A mulher foi procurar a dracma que se perdeu dentro. Porém, a busca do filho pródigo tinha de ser efetuada dentro de si mesmo, que se perdeu quando saiu da casa do pai. Olha aí, ó, o presbítero Magno me deu 1 hora, hein, gente? Joyce Correia, Deus abençoe tua vida, Joyce. Então entenda aqui, ó, olha que coisa linda. O pastor de ovelha foi buscar fora, a ovelha que se perdeu fora. A mulher perdeu a dracma dentro, então ela procurou a dracma dentro. Já o filho pródigo, ele teve que se procurar ou se encontrar dentro de si mesmo. Existem pessoas que não é você quem vai ter que buscar, é ele que vai ter que se encontrar primeiro para depois ser ajudado. Carlos, por que é que eu estou tentando ajudar meu filho, minha filha, meu irmão, meu amigo, meu parente, e eu não consigo ajudar? Marinéia disse, vamos fazer vigília. Você é benção, Marinéia. Gente, por que é que você não consegue ajudar algumas pessoas? Pelo simples fato dessa pessoa não ser uma ovelha perdida, que você tem que ir buscar. Pelo simples fato dessa pessoa não ser uma dracma perdida, que você tem que procurar dentro. Mas pelo simples fato dessa pessoa, primeiro, ter que se encontrar dentro de si. Porque quando o filho pródigo está chegando de longe, o pai viu ele vindo de longe, o pai saiu correndo e abraçou o filho. Por quê? Porque primeiro ele se encontrou dentro de si. Olha isso, que coisa linda. Primeiro ele tinha de se efetuar. Olha isso. Ele precisava se atualizar, se encontrar dentro de si. Para de querer buscar pessoas que ainda não se encontraram. Para de querer achar pessoas que elas mesmas estão perdidas dentro de si mesmas. O que é isso? É você se matar por alguém que está perdido dentro dele mesmo e ele mesmo não conseguiu se encontrar. Enquanto a pessoa não conseguiu se encontrar,
Falei, por mais 1 hora, meu amigo. Alex Gomes. Deus te abençoe, meu irmão. Enquanto essa pessoa não conseguir se encontrar, não é você quem vai engajar, não é você quem vai encontrá-la. Ela precisa primeiro se encontrar, para depois você conseguir ajudar. Entenda isso. Entenda, existem pessoas, a pessoa quando está com câncer, ela rejeita a ideia de estar doente, não aceita a doença. Tá, o que ela faz quando ela não aceita a doença? Ela simplesmente potencializa o lado negativo. Por quê? Não aceito que estou com essa doença, não aceito, logo a doença ganha força dentro dela, tá? Porque essa rejeição leva ela para longe das pessoas, afasta ela da ajuda que ela poderia encontrar. E qual é a maior ajuda que ela poderia encontrar? Dentro de si mesma, tá? Porque quando você tem o diagnóstico de um câncer, você diz, cara, eu estou com câncer. Você se achou, você entendeu que você está com a doença. E agora, o que eu vou fazer? Agora começa a clarear os pontos positivos. Por quê? Porque você já se achou no ponto da escuridão da doença. Agora você vai se encontrar na luz da solução, que é a cura para essa doença. Está dando para entender? Enquanto o homossexual não entender que ele é um homossexual na contramão daquilo que Deus estabeleceu como princípio para a humanidade, ele jamais vai retornar para os princípios de Deus. Então não queira ajudar alguém que está fora de um princípio que ele mesmo não se aceita e não se encontra. Ele precisa entender aonde é que ele está para depois ele receber ajuda. Compreendeu? Então, esse filho pródigo precisava se encontrar. Ele precisava se encontrar. Carlos, e quando é que eu tenho que buscar alguém que está lá fora? Quando alguém que está lá fora não sabe que se perdeu. Como assim? A ovelha está perdida, mas ela se perde por um ponto de inconsciência dentro dela, por um nível limitado de consciência. O filho pródigo não, é decisão. A dracma que se perde dentro não tem consciência, é objeto inanimado, é só uma moeda. Então ela não sabe, ela não tem vida, ela se perdeu. Na verdade não é ela que se perde, é a possuidora, é a dona dela que perdeu ela dentro da casa. Tá? A dracma não se perdeu, foi a dona que perdeu a dracma dentro da casa. Agora a ovelha se perdeu fora e não consegue se encontrar, por quê? Por causa da limitação da mente do animal. Mas agora o filho pródigo não, é decisão. Eu decido sair daqui, eu decido viver a vida que eu estou vivendo. Logo, eu que estou aqui não consigo te buscar aí. Por quê? Porque estar aí é uma decisão. E enquanto você não entender que a sua decisão foi uma decisão errada, eu jamais vou conseguir te ajudar aonde você está, para que você volte para o lugar de onde você jamais deveria ter saído. Entendeu, gente? Esse é o sentido da coisa. Vocês estão conseguindo me entender aí? Me ajuda. Me ajuda, por favor. Então me diz se vocês estão conseguindo entender aí, por favor. Ponto de número 29. Ele experimentou o máximo dos excessos pecaminosos que a vida lhe proporcionou longe do Pai. Quem aqui nessa live, de repente, não experimentou isso? O máximo dos prazeres pecaminosos, excessos do pecado, gente. Quantos de nós já não fizemos isso? E esse rapaz experimentou. E por que é que ele experimenta? Por causa da distância que ele está do Pai. Quanto mais longe do Pai, mais profundo no pecado eu fico. Pega isso. Quanto mais longe do Pai, mais profundo no pecado eu fico. Quanto mais perto do Pai, mais próximo da santidade eu fico. Isso sim é forte. Olha aí. Priscila está dizendo. Glória a Deus, Priscila. Você é bênção, minha Priscila. Ponto 30. Ele se prostituiu. E isso era inaceitável para os judeus. Porque veem o corpo, olha só, porque os judeus veem o corpo como algo santo para Deus. Então se prostituir, Costa Camelo, meu amigo, boa noite, tamo junto.
Se prostituir para os judeus é inaceitável. Por quê? Porque os judeus entendem que o corpo do homem é santo para Deus. Então, quando esse jovem se prostitui, os judeus já estão pegando, quem está ouvindo a parábola de Jesus, já está pegando a tampa, e botando na boca do poço desse jovem, dizendo para ele, acabou, não tem jeito para esse cara, meu irmão, não tem jeito, se prostituiu, o corpo nosso é santo para Deus, inaceitável, acabou. Quem está ouvindo a parábola, parece que eu vejo os irmãos, parece que eu vejo os caras cuspindo no chão, dizendo nojo desse homem, nojo, rejeição desse cara. E Jesus contando a parábola e olhando para o público, já sabendo do final da parábola. Gente, é muito forte essa parábola. Ponto de número 31, e eu não vou demorar muito não para não enfadar muito vocês, tá? Ponto de número 31, tá bom, gente? Não vou demorar muito não para não enfadar vocês aí. Ponto de número 31. Ele vai se prostituindo e ele vai se desgastando. Olha isso aqui, olha a expressão. Ele vai se prostituindo, presbítero Magno. Ele vai se prostituindo e vai se desgastando. Ele vai se deteriorando até nada mais restar. Que isso, gente? Que isso? Vai dizer que você não conhece alguém que tinha família, mulher, filhos, carro, emprego, andava bem arrumado, estava top, de repente se enveredou pelo caminho do pecado e começou se deteriorando, começou se desgastando até não restar mais nada. Como disse o meu amigo Fábio, vou chamar ele de presbítero Fábio, profetizado aqui, ó, meu amigo presbítero Fábio Rocha. Rapaz, é muito atual isso, cara. É muito atual isso aqui, muito atual. Marinéia disse, estou super entendendo, amo essa parábola. Agora, então, com essas aulas... Marinéia, você é demais, você é top. Presbítero Fábio, profetizei, hein? Pega aí, Fábio. Ponto de número 32. E a isso que chega a liberdade não disciplinada. Olha que ponto de número 32 diz. É a isso que chega a liberdade não disciplinada. Aonde é que chega a liberdade não disciplinada? Aqui, a se desgastar, se deteriorar, a destruir tudo que tem. É aqui que chega uma liberdade não disciplinada. Então entenda, para quem é pai aí na live, eu não sou pai, mas aqui vai um conselho bíblico, tá? Para os pais. Cuidado com a sua liberdade que você tem dado ao seu filho. Por quê? Porque a liberdade não disciplinada, liberdade não é ausência de disciplina. Liberdade não é ausência de disciplina. Eu te dou liberdade, filho, mas aqui tem limites e disciplinas. Porque a liberdade não disciplinada leva o homem à desgraça. Pegou, gente? Guarda aí, Marcelo Santos. Vamos junto. Vamos nessa aqui, ó. 33, gente. Foi somente quando ele chegou nesse ponto. A disciplina é a organização da nossa liberdade. Que isso, Fábio? Terrível, hein? Filosofou, hein? Meu pai, presbítero Fábio Rocha. Meu pai. Olha isso aqui, ó. Foi somente quando chegou nesse ponto que o jovem sentiu a perversidade do ambiente em que ele vivia. Portanto, antes vivia junto antigamente em todas as suas modalidades de prazer mundano. Mas só foi chegar aqui que o jovem sentiu a perversidade do ambiente em que ele vivia. Gente, nós seres humanos só tomamos consciência do ambiente onde estamos quando perdemos tudo que possuímos. Nós só temos consciência de onde estamos quando perdemos tudo que possuímos. É o que o texto aqui está querendo dizer. Ponto de número 34. Olha que coisa interessante. Ele perdeu todos os 5 sentidos e achava que tudo estava indo muito bem para ele e para o mundo em que ele vivia. O que é que nos conecta com o mundo, Carlos? Gente, pergunta. O que é que nos conecta?
O que é estar conectado? É estar ligado, é estar junto, é fazer parte. Tá? Isso é que está conectado. E o que é que nos conecta com o mundo? O que é que nos liga? O que é que nos faz fazer parte do mundo? São os 5 sentidos. Por quê? Porque eu só consigo estar conectado com o mundo com aquilo que eu vejo. Eu vejo as árvores, eu vejo a luz, conexão, conectado, ligado. Eu ouço o grilo cantando lá fora, eu sinto, eu apalpo. Isso, os 5 sentidos, a fala, é o que me conecta com o mundo. Aí o texto diz, ele perdeu os 5 sentidos. Quando fala de perder, não quer dizer que ele ficou cego fisicamente, mas espiritualmente. Ele foi perdendo tudo que ele tinha perto do Pai, ele perde os 5 sentidos espirituais. Ele se perde, se desconecta do mundo e vai se enveredando no pecado. Gente, eu já vou encerrar mesmo, para não enfadar muito vocês. Apesar que me deram 1 hora aí, me deram vigília, me deram tudo. Ponto 35. Ele só passou a ver a verdade quando chegou no fundo do poço e passou a ver e a sentir na pele o sofrimento quando tudo se foi. Ele adoeceu, é isso aí, Fábio. Ele adoece, ele vai adoecer. Ponto 36. Esse jovem é um notável quadro do engano, do pecado e da péssima busca pelos prazeres passageiros deste mundo. Gente, essa live tinha que ser compartilhada, hein? Estou sentindo isso, hein? Que essa live deveria ser compartilhada. Por quê, Carlos? Porque olha como essa live está falando com a gente. É muito atual. Alguém que não é evangélico precisa ouvir essa live. Alguém que está fraco na casa do Senhor precisa ouvir essa live, hein? E nós também precisamos. Olha esse ponto aqui. Esse jovem é um notável quadro de engano. Ele é um reflexo. Ele é um verdadeiro exemplo do engano e da péssima busca, pelo quê? Pelo prazer passageiro desse mundo. Isso, no nosso tempo, chama de, deixa eu ver, adoecer psicologicamente, ou adoecer, isso aí, adoecer psicológico, isso aí, Fábio, top. Ponto 37, ele vai trabalhar para um gentil, e isso nunca seria aceitável para um judeu. Gente, para a gente finalizar, olha que coisa interessante. Ele vai agora trabalhar. Se prostituir já era a tampa do poço na mão dos judeus. Agora, trabalhar para um gentil, aí não, lacrou, acabou. Esse cara acabou, mano. Trabalhar para gentil, nós, judeus, trabalhar para o gentil? Nunca. Lembra quando Jesus chegou e a mulher samaritana falou, como pode tu, judeu, falar comigo que sou samaritano? Nem se falavam com povos estrangeiros. Lembra da mulher cananeia? Quando ela clama Jesus pela filha dela, o que Jesus diz? Não é lícito tirar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Lembra disso? Aí ela diz, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Lembra disso? Que coisa forte? Lembra? Então aqui, gente, ele não aceitava nem trabalhar para povo estranho. Não aceitava. Aí, gente, faz como a Valéria está fazendo. A Valéria está marcando amigos aí, ó. Então marca pessoas aqui que precisam ouvir essa palavra. Gente, essa palavra aqui, a palavra aqui, ó, de Deus, não é a minha, a palavra de Deus. Através dessa live, através de mim, através de você, vai salvar vidas, vai edificar vidas. Ponto de número 38, para a gente finalizar, eu vou tomar meu banho, que eu vou dormir, que amanhã eu acordo cedo. Ponto de número 38. Ao sentir fome, ele foi trabalhar. Segundo a... Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Fábio, presbítero Magno, presbítero Fábio, presbítero Magno, Marinéia, Priscila, e meu amigo Marcelo, Marcos, Valéria. Olha o ponto de número 33. Ao sentir fome, ele foi trabalhar. Segundo a interpretação individual desta parábola, aquela grande fome é o anelo, olha isso, é o anelo do desejo não satisfeito da alma. Olha isso, que profundidade.
Olha isso, na interpretação individual desta parábola, aquela grande fome que ele sente naquele ambiente, ou que aquele ambiente sofre, é o anelo do quê? Do desejo não satisfeito da alma. É a alma gritando. Irmã Citer, paz, é a alma gritando. O que é isso? A ausência do verdadeiro alimento. Ou então o pão que só do céu pode descer. É isso, o pão que só o Pai pode dar. Jesus disse o quê? Eu sou o pão que desceu do céu. Olha isso. Quem foi que mandou? O Pai. Olha o que essa parábola está dizendo. Então, o pão que só o Pai, o pão que desceu do céu, só que o Pai poderia dar. Está dando para entender, gente? Que coisa linda. Pode buscar em qualquer lugar, filho, mas a fome que a sociedade sente, só o Pai pode saciar. Meu irmão, não tem cachaça, não tem bebida, não tem mulheres bonitas, não tem iate, não tem apartamento, não tem carro novo, não tem dinheiro, não tem casas mirabolantes, não tem coisas extraordinárias que vai saciar a fome da humanidade. Vai ter que reconhecer que só perto do Pai essa fome passa. Só perto do Pai essa fome passa. Meu Deus do céu. Ponto. Gente, deixa eu ver aqui. 39, tal. 39. Gente, eu estou no ponto de número 39. Vou só jogar o 40 e vou encerrar. Tá? Meu amigo, o pastor Rodrigo Ribeiro, chegou. Vou encerrar no ponto, estou no 39, vou encerrar no 40. Por quê, Carlos? Porque esta nova fase da parábola do filho pródigo tem 151 pontos. E eu estou no ponto de número 39. Eu vou encerrar no 40 para amanhã a gente voltar do 40, 41, 42 e assim desse prosseguimento. São 151 pontos dessa parábola. Gente, tá muito forte, muito lindo isso aqui que Deus está fazendo com a gente. Muito lindo. Vamos lá para o 39 e eu falo 40 e encerro por hoje. Ok? Olha que coisa linda o ponto de número 39, gente. Em que alcance mais amplo é a busca ingente da humanidade por aquilo que não pode se encontrar quando os seus apetites não são satisfeitos, quando termina o seu cumprimento ou o seu suprimento usual e quando se instaura a fome e a sede, não de pão e não de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Gente, isso aqui é lindo demais. Até onde vai isso aqui? É a humanidade que tem tudo, gente. Tem tudo. Dinheiro, carros, festas em alto mar, nos iates, com as mulheres, que eles julgam ser as mulheres mais lindas, as casas mais belas, as contas bancárias gordas. Meu irmão, sexo ilícito, sexo sem limites. Mas até onde vai? Quando se instaura a sede do pão e da água da vida, que só Jesus pode dar. Gente, vou falar uma coisa para vocês aqui, para você dar glória a Deus aonde você está. Pega isso aqui. O cara tem iate, e eu gosto. O cara tem casa maravilhosa, também gosto. O cara tem carros maravilhosos, também gosto. O cara tem a conta abarrotada de dinheiro, também gosto. O cara tem tudo que ele quer na mão dele, jet skis, empresas, riquezas. Gente, isso é bom demais. Comer o que você quiser, viajar o que você quiser. Meu pai, mas quando a alma diz para ele assim, ó, tô com fome. Meu pai, ó, agora arrepiou. Quando a alma grita para ele, estou com fome. Aí ele olha para o iate não sacia. Gente, não é só um exemplo, mas parece que eu vejo ele olhando para o iate dizendo, e aí, alma? Dá? A alma diz, não. Ou ele pega a casa, mostra para a alma diz, também não. E os números na conta? Também não.
E as mulheres? E os sexos pela madrugada? Sexo livre? Também não. Tá, mas que fome é essa, alma? A fome que nada do que você possui aqui pode saciar, meu Pai. Tá, mas quem é que não tem essa fome? Quem é que conseguiu saciar essa fome? Eles podem não ter carro, não ter empresa, não ter dinheiro, não ter iate, não ter festas em jet skis por aí afora, pode não ter nada disso. Mas uma coisa eles têm, o quê? A alma deles não sente esse tipo de fome, meu Pai. E quando ela sente esse tipo de fome, eles têm pão. Eles têm água. Meu Deus, que isso? Gente, nós precisamos dar glória a Deus, porque quando a nossa alma sentiu essa fome, nós encontramos o pão da vida que desceu do céu. A água viva que jorra em nós, fontes que jorra para a vida eterna. Muitos têm tudo, mas a alma passa fome. Gente, isso aqui é lindo demais. A gente pode não ter o que a gente gostaria de ter, mas a nossa alma, ela se regozija porque nós temos o pão da vida. Gente, glória ao nome de Jesus. Se eu fosse você, fazia igual a Valéria, glorificava a Deus aí, ó. Glória a Deus por isso, gente. Glória a Deus por isso. Ponto de número 40, e aqui eu encerro por hoje, para amanhã a gente voltar no 41. O pecado desnuda o homem de tudo quanto é bom e valioso, da imagem de Deus, do conhecimento das coisas divinas, da santidade natural, da retidão moral e da capacidade de realizar o bem moral. Meu Pai, olha que coisa linda. O pecado desnuda o homem, tira do homem tudo quanto é bom e é valioso, tira a imagem. O pecado consegue ofuscar essa imagem de Deus do homem. Tem pessoas que a gente olha para ele, a gente não consegue ver um ser humano naquilo ali. O pecado vem para desfazer essa imagem, vem para destruir isso. O pecado vem tirar o conhecimento das coisas divinas, vem para destruir a santidade do homem, vem para tirar a retidão moral, a capacidade de realizar o bem moral. Gente, isso é o fruto do pecado. Mas eu gosto da palavra, gente, porque ela vem nos restaurar tudo isso através de Cristo Jesus. Meu Pai. Gente, eu quero encerrar aqui. Já está em aí, já é 50 já. Aqui no meu relógio está 9h50, gente. Eu falei que ia fazer a live de 1 hora, já estou aqui a 1h20. 1h20. Gente, meu Pai da glória. Vou falar mais 10 minutos. Quem me dá mais 10 minutos? Vou falar mais 10 minutos. Pastor Rodrigo, posso falar mais 10 minutos? Ai, meu Pai. Posso passar mais 10 minutos aqui da mensagem? Gente, mais 10 minutos. 10 horas eu paro. Gente, que palavra linda, gente, que Deus nos deu. Quem me dá mais 10 minutos aí, gente? Posso passar, pastor? 10 minutos. Esse é o mal dos pregadores, cara. Esse é o mal. Ó, o pastor liberou, eu vou, gente. O pastor da igreja liberou. Presbítero Fábio, eu vou, hein? Gente, até 10 horas só. 10 minutos eu encerro. Eu juro pra vocês. Prometo pra vocês que eu encerro. 41. Os homens e mulheres de Deus morreram numa situação de pureza, de pobreza financeira, perdão, mas eram ricos e milionários espiritualmente falando. É isso aí, Fábio. Aí, ó, presbítero Fábio Rocha. Meu pai, forte esse negócio. Estou profetizando, hein? Pega aí, Fábio. Ponto 41, gente, mais 10 minutos. O pessoal de Tanguá que está aí comigo aí ainda, me dá mais 10 minutos, pessoal de Tanguá. O pastor liberou aqui, falou que eu posso pregar mais, entendeu? Povo de Tanguá, tem mais 10 minutos? Ponto 41, gente. Ele vai trabalhar pastando porcos. Olha isso aí. Ele vai trabalhar pastando porcos.
Os porcos eram os animais imundos. E um judeu não poderia, olha isso, os judeus não pisavam em local onde os porcos pastavam, dirá cuidar desses porcos. Mais 30, Joyce diz, mais 30. Dirá cuidar desses porcos. Então ele está rompendo todos os princípios, quebrando leis, princípios do seu povo. Olha que coisa interessante, ponto 42. Os judeus reputavam a criação de porcos como a ocupação mais degradante que se poderia imaginar. Quem fala isso é Champlin. Champlin fala isso. Os judeus reputavam a criação de porcos como a ocupação mais degradante que se poderia imaginar na vida de um ser humano, pelo menos na vida de um judeu. Não poderia, de hipótese nenhuma, fazer o que ele estava fazendo, mas ele vai fazer, ele vai cuidar dos porcos. Ponto 43. Finalmente, olha isso aí, gente, uma luzinha no final do túnel. Finalmente, o jovem procurou emprego. Depois de tudo que estava acontecendo, ele vai procurar um emprego. O que antes ele só teria, olha isso, pensado ser degradante para a sua pessoa, só passava na mente, arranjou hoje uma ocupação que teria chocado a sensibilidade da consciência judaica de seu orgulhoso, ou melhor, do seu orgulho e de seu autorrespeito. Ou seja, ele está rompendo com ele. E os judeus que estão sentados ouvindo isso, lembra, pecadores e publicanos, fariseus e escribas, é o público de Jesus nessa parábola. Foi um pior momento. Eu acredito que o pior momento dele foi sair de casa, tá? Então eu não digo que aqui cuidar de porcos foi o pior momento. Para mim, o pior momento é sair de casa, tá? O restante é consequência. Então, para mim, o pior momento é sair de casa. Então, entenda, gente. Quando os judeus começam a ouvir isso, dizendo que ele vai para uma terra distante, para o meio de gentios, ele pede herança ao pai vivo, ele ultrapassa ou rompe, quebra o princípio da autoridade do irmão mais velho, porque ele não poderia pedir herança na frente, ele não poderia tomar atitude na frente do irmão, e ele faz isso na frente do irmão mais velho. O quê? Ele vai se prostituir, vai usar o corpo nosso, o corpo dele que é santo na prostituição, o que ele vai desperdiçar, e os judeus não desperdiçam nada. O que ele agora vai cuidar de porcos? Inimaginável. Não, e agora ele vai trabalhar para um gentil? Não, aí acabou. Que isso, gente? Não tem mais o que fazer com esse homem. Ele está se aprofundando na desgraça. Gente, os judeus, o público de Jesus está ouvindo essa parábola e está dizendo, acabou, cara. O fim dessa parábola é trágico para esse homem. Não tem mais jeito. Essa é a mentalidade de quem ouve. Aí, 44 diz assim, ponto 44 diz assim, ó, certo provérbio do Talmud declara, maldito seja o homem que cria porcos, bem como o homem que ensina seu filho a sabedoria dos gregos. Por quê? Porque para eles era inaceitável isso, gente. Inaceitável. Ponto 45 diz assim, nos escritos de Heródoto, olha que coisa linda, que até mesmo fora das fronteiras de Israel, a profissão de criador de porcos era considerada uma ocupação extremamente desprezível. No Egito, segundo ele nos informa, no segundo Egito, ele nos informa que os criadores de porcos não tinham permissão, olha isso, de misturar-se com a sociedade civil, nem de comparecer à adoração pública aos deuses, como as classes mais... Olha isso aqui, gente. Os criadores de porcos não poderiam se envolver com a sociedade, nem muito menos
estar no meio, em público, e nem muito menos adorar os deuses, como a classe mais miserável do Egito não queriam ter nenhum laço matrimonial com os criadores de porcos. Gente, a classe mais miserável do Egito não tinha um pacto com os criadores de porcos. Fala, meu amigo Carlos Nascimento, Ana Maria Marques, Deus abençoe a tua vida. Quase um leproso, Fábio, aí ó, quase isso aí. Né? Comparando aí, Fábio, tá bem para lá um pouco, é isso aí mesmo. Para a gente ter uma visão mais ampla, né? Sim. Ponto 46, deixa eu ver se já passou 10 minutos. Tá quase, falta 5. Ponto 46. Ele sente desejo de comer as comidas dos porcos. Ai, gente, Jesus está afundando o cara na parábola. Jesus está massacrando o cara na parábola. Para os judeus, Jesus já está empurrando o cara. Falou, não, acabou, meu irmão. Esse cara, cada minuto que passa, ele se afunda mais. Tem jeito mais não, mano. Tem jeito não. Dentro da nossa comunidade, jamais esse cara entraria, a mente deles. Jamais esse cara pode ser aceito dentro da nossa comunidade. Não pode entrar. Do jeito que ele está fazendo, o que ele fez, não, isso é inaceitável. Ninguém aqui perdoa ele. Ele é digno de morrer, de ser apedrejado. Gente, olha o nível. Ponto 46. Ele sente o desejo de comer a bolota do porco. Aí o cara diz, não, não pode. Ponto 47. O vocábulo alfarrobas, no texto, lembra que o texto diz que ele sentiu o desejo de comer as alfarrobas que os porcos comiam? Lembra disso? O vocábulo alfarroba, que só é usado nesta passagem no Novo Testamento, tem a raiz na palavra chifre. Ok? Aqui vai um ponto para a gente entender. A palavra alfarrobas, quando ele diz assim, ó, comer as comidas que os porcos comiam, o que vem na tua mente? Lavagem. Primeira coisa que vem na tua cabeça é aquela porção de comida velha que a gente pega, joga, aquele farelo misturado com aquilo tudo, tal. Mas só que a gente está em um contexto totalmente diferente, gente. Então vamos entender o que seria alfarrobas, que o texto menciona como comida para porcos. O que seria isso? Aí o vocábulo de alfarrobas, que só é usado nesta passagem no Antigo Testamento, tem a raiz na palavra chifre. Por quê, Carlos? Que é uma referência às vagens de alfarrobeiras. Ou seja, era uma plantação, ok? Que tem uma forma de chifre. E até hoje são extremamente comuns na Palestina. Carlos, como era mais ou menos? É parecido àquela babosa. Lembra de babosa? Que as mulheres usavam muito? Sim. Ó, a Ana Maria aí, nossa pastora Ana Maria, gente. Ia eu aqui, ó, chamando de Ana Maria. Me perdoa, pastor. Por favor, me perdoa. Ela já está chegando aí. Gente, pastora Ana Maria é bênção pura, tá? Ela acabou de chegar aqui, já dizendo aí, Carlos Nascimento, ó, compare com indianos. E separação por castas, ou até não. Eu não estou conseguindo ler aqui direito, mas é mais ou menos isso. Vocês leem aí o comentário que a pastora acabou de colocar aí, ó, a pastora Ana Maria. Gente, professora, maestrina, e deixa a gente aqui já com as estruturas abaladas. O pastor Rodrigo já entrou, já deixou com a gente aqui assim, mais ou menos. Agora ela já deixou a gente assim. Tipo a Bíblia diz que o rei ficou batendo joelhos com joelho, não tem? Quando a mão chegou a escrever na parede, é mais ou menos isso. Entendeu? Então entenda, essa alfarroba que os porcos comiam, ou essa lavagem aqui, não é lavagem, tá? Essa alfarrobas era mais ou menos uma plantação, ok? Então a gente começa a ter essa visão do texto. Tá entendido? Deu para entender aí, gente? Coloca aí para mim aí, tá? Aí pastor Rodrigo tá rindo, mas é verdade. Ponto 48, gente. No interior das alfarrobas, olha aqui, gente, falando das alfarrobas, no interior das alfarrobas, há uma substância gelatinosa. Lembra que eu falei da questão daquela babosa que o pessoal cortava, passava no cabelo, aquela coisa gelatinosa, aquela gosma? Então, olha só, no interior das alfarrobas há uma substância gelatinosa, denotada de um sabor adocicado. Abria-se a alfarroba, quebrava-se ela, abria a alfarroba, tinha aquela gosmazinha dela, e ela tinha aquele sabor adocicado, que era e continua sendo, olha isso, que era
e continua sendo usada para alimentar porcos, embora os mesmos afortunados, menos afortunados entre o povo também costumam consumi-las como comida, entendeu? Então, ou seja, um povo menos favorecido utiliza, uma classe menos favorecida utiliza dessas alfarrobas como alimentos, consomem elas, ok? Mas não é uma comida assim que se deseja, ok? Pelo menos é o que Champlin está dizendo, tá bom? Não fui eu, foi Champlin quem disse. Até hoje são consumidas. Aí, ó, Fábio entrou, até hoje são consumidas. Ponto 49, deixa eu ver que horários aqui. Gente, encerro aqui agora no ponto 49, que começa no 50 da manhã. As vagens de alfarrobeiras são frequentemente mencionadas na literatura rabínica como ração de animais domésticos. Porém, em período de grande necessidade ou quando havia extrema pobreza, eram também consumidas pelos homens. Então, tira da sua mente essa ideia. São consumidas. Isso aí, ó. São consideradas sobras. É isso aí, gente. Tá vendo aí? Pastora Ana chegou. Maravilha. São considerados restos, sobras. Entendeu? São plantações que não são muito consumidas, mas que o povo come, são considerados sobras, como disse a pastora Ana aí. Tá? Ou seja, tira da tua mente essa ideia de lavagem, né? Que os porcos comiam hoje. Tá? Comiam hoje, aquela porção de arroz, aquela comida podre que a gente joga. Então tira da tua ideia tira da sua mente essa ideia, entenda um pouco mais sobre essa questão de alfarrobas que os porcos comiam. Eles cortavam essas plantações e davam aos porcos para eles comerem. Mas em caso de extrema necessidade, os homens também, uma classe menor da sociedade, também se utilizavam-se dela, para se alimentarem. Tá bom, gente? Então fica aí até o ponto 50, eu não vou continuar aqui no ponto 50. No ponto 50 ainda tem algumas coisas sobre as alfarrobas, também eram postadas em comidas pelas pessoas, então, enfim. E a gente vai falar isso amanhã, no ponto 50 da parábola do filho pródigo, extraindo o contexto do texto e a exposição do texto. Tá bom? Então fica aí, falamos aqui, ó, 50 pontos sobre a parábola do filho pródigo. 1h40 falando com vocês. Obrigado, eu só falei que ia falar 1h e acabei falando mais 40 minutos, tá bom? Nas ruas são usadas em uma mistura que os turistas experimentam. Aí, ó, o Fábio aí jogando aí, ó, viu? Fábio aí jogando para vocês também. Então já dá para vocês entenderem as alfarrobas. Lindo, lindo. Intimidade é o nome disso. Pastora Ana, a senhora é a bênção. Pastora Ana, Deus abençoe sua vida, tá? Cada vez mais e mais, a senhora é bênção pura. Deus continue te abençoando. Somos admiradores da senhora, do seu conhecimento, daquilo que a senhora tem a nos trazer sempre, tá? A sua presença já é um ensinamento para a gente. Ainda mais quando a senhora permite a gente ouvir a sua voz, ou simplesmente através das letras aqui, dos textos, entender os seus pensamentos e aquilo que a senhora quer transmitir para a gente. Obrigado, tá? Deus continue abençoando a sua vida. A senhora é bênção e nós estamos aqui sempre com o coração aberto para receber também os seus ensinamentos. Pastor Rodrigo Ribeiro, meu amigo, batendo continência para o senhor, que é mestre. Deus abençoe, tá? Bom demais. Fábio, ó, já estou profetizando, presbítero Fábio Rocha, tá? Deus abençoe tua vida, tá bom? Vocês são bênção demais. Ansioso por ver a pastora Ana Maria Marques pregar. Mano, meu sonho, cara. Pastor Rodrigo já falou. Pastor Rodrigo me falou assim, ó, o dia que você vê a pastora Ana Maria pregando, mano, é surreal, é outro nível, é outra coisa. E eu falei, gente, eu não tive esse prazer ainda. Meu pai, me ajuda, tá? Deus abençoe a vida de vocês. Vocês são top, vocês são bênção, tá? Marcelo Santos, Deus abençoe a tua vida, meu irmão, cada vez mais e mais. Aí, ó, pastor Rodrigo jogou, presbítero Fábio Rocha, meu pai, meu Deus. Ó, a Bíblia diz, ó, quando dois concordarem na terra, o céu também... Eita, meu Deus! O céu também concorda, maravilha. Serenidade e sabedoria, é a palavra, né? Pastora Ana Maria, igual a serenidade e sabedoria, ó, terrível.
Ele é mestre demais, ela é mestre demais. Aí, pastor, obrigado aí, ó. Pastor falou da pastora Ana. Ela é mestre demais aí, ó. Viu? Concordando aí, dando total apoio. Tô saindo, fui, não sai não. Gente, ponto 50 amanhã. Amanhã o tiro é de ponto 50, tá? Nós vamos começar do ponto 50 amanhã, tá? Então tá aí, não perca amanhã, ponto 50 da parábola do filho pródigo. Gente, vem para cá, pastora Ana. Fica comigo aqui amanhã, pastor Rodrigo, presbítero Fábio Rocha, fica comigo aqui amanhã para vocês me ajudarem aqui. Né? O povo às vezes entende o que eu estou falando, mas vocês às vezes aí, com outra palavra, conseguem acabar ampliando também o entendimento do povo. Tá? Rodrigo, eu aprendo com vocês. Você também mano. Só aprendendo. Lucas Silveira, Deus abençoe, meu irmão, cada vez mais, pastorzão, tá? Gente, Deus abençoe vocês, obrigado pelo carinho, obrigado por vocês terem ficado comigo aqui até essa hora, tá? Tempão aqui falando com vocês e vocês ficaram aqui firme aguardando. Deus abençoe. Sei que não foi por minha causa, é por causa da palavra, a gente sabe disso, porque mais importante do que uma presença minha aqui é o que a gente tem para transmitir, que é a palavra de Deus. Vocês não estão aqui por minha causa, vocês estão aqui por causa da palavra. Eu não atraio as pessoas. O que atrai as pessoas é a palavra de Deus. Então, por isso vocês estão aqui. Deus continue abençoando a vida de vocês. Vocês continuem com sede da palavra. Joyce, vai voltar para pregar aqui em Casimiro de Abreu. Eita! Joyce, vocês são bênção. Marca a data aí. Vou estar em Casimiro de Abreu com vocês, sim. Tá? A última vez que eu estive aí, eu comi aquele frango ensopado com Coca-Cola. Meu pai! Foi forte demais. Tamo junto. Vamos estar junto com vocês, sim. Dá um abração na pastora e no pastor por mim. Vocês são bênçãos, tá, Joyce? Um beijão no povo aí de Casimiro de Abreu. Vocês são top. Beijão ao povão de Tanguá, gente. Povão de Tanguá tá aí. Marinéia, pastora Priscila, presbítero Magno, Deus abençoe vocês, pessoal de Tanguá, vocês são bênção demais, beijão no coração. Pessoal da Formando Discípulos, gente, pastora Ana Maria, nossa pastora da igreja Formando Discípulos, onde eu sou membro, tá? Meu pastor tá aqui, pastor Rodrigo Ribeiro, Deus abençoe a tua vida, meu presbítero, né? Já em concordância aqui, quando dois concordam, o céu concorda. Presbítero Fábio Rocha está aqui com a gente. Deus abençoe vocês. Lucas, meu amigo, Deus continue te abençoando. Marcelo Santos, Deus te abençoe. Marinéia, beijão no teu coração, vocês são bênçãos. Jaqueline Lima, paz. Gente, tamo junto. Monte abençoado em Tanguá. Aí, ó, tem um monte abençoado em Tanguá. Vamos lá mesmo, vamos marcar pra gente orar naquele monte lá em Tanguá lá, tá? Deus abençoe vocês, beijão no coração. Amanhã estamos aqui partindo de ponto 50 da parábola do filho pródigo, da série Parábola do Filho Pródigo, da fase contexto do filho pródigo, tá? Essa é a fase que a gente está falando só do contexto, sabendo o que é. Por que ele não poderia pedir? Hoje vocês sabem qual era o público. Hoje nós falamos qual era o público que Jesus estava pregando, quem estava ouvindo, o que é uma parábola, nós falamos isso hoje. O que é alfarrobas, foi a última aqui agora, você também, Fábio deu uma lição para a gente, pastora Ana também chegou dando uma lição para a gente aqui, nos ajudando aí, top demais. Vocês sabem os erros que o filho pródigo veio cometendo, o que ele não poderia ter feito. Tá? O que significava quando ele saiu de casa. Gente, hoje foram 50 pontos aí, top demais. Muita coisa boa nessa extração. Então fica com a gente, que daqui para frente você vai começar a pegar também sobre o filho que ficou em casa, gente. O que ele não poderia ter feito, o que ele fez, a forma que ele falou com o pai, o que representava, do jeito que ele falou com o pai, o que o filho mais moço falou quando chegou em casa que o filho mais velho não falou. Gente, bom demais. O filho mais moço, todo errado, todo, entre aspas, perdido, mas quando volta, fala uma coisa que o filho mais velho, dentro de casa, não conseguiu falar. Fica com a gente que você vai saber esses pontos da parábola que tá bom demais. Gente, paz. Pastor Rodrigo, Deus abençoe. Dá um abração aí na pastora Isa Ribeiro, tá? Dá um abração aí, dá um abração nos filhão. Pastora Ana, Deus abençoe sua noite. Todos de Tanguá, presbítero Fábio, pessoal de Casimiro de Abreu. Beijão e prepara a galinha lá em Casimiro de Abreu, galinha ensopada com batata e Coca-Cola. Estamos voltando para Casimiro de Abreu. Deus abençoe vocês.
Fiquem na paz de Deus. Até amanhã, gente.